Bom dia a todos, bem-vindos ao novo workshop da IAFA, 100% online, esse novo formato que tivemos que inventar para nos adaptar à nova situação, ao novo normal, nesse 2020 meio conturbado, mas que acabamos voltando à nossa normalidade com nossas atividades e tentando sempre levar o melhor conteúdo para vocês, gestores de frota. Antes de nada, queria agradecer a presença de vocês. Estou vendo, aos poucos, vão entrando todos os participantes. Hoje vamos ter um conteúdo bem interessante, fornecido por nossos colaboradores e apoiadores, a Mônaco, nesse caso, e a AGM, a quem agradeço imensamente o suporte que nos dão para realizar esse tipo de evento. Só para esses gestores de frota que ainda não nos conhecem, vou apresentar rapidamente o que é a IAFA. A IAFA é a Associação Internacional de Administradores de Frota de Automóveis e Mobilidade. Nós nascemos na Espanha já há mais de 12 anos e estamos presentes no Brasil há 10 anos. Esse ano de 2020 é o nosso aniversário de 10 anos aqui no país. Além disso, temos presença também no México, na Colômbia, no Peru, na Argentina e no Chile. E o nosso intuito, a nossa função é, de alguma forma, poder conectar o mercado, tanto de montadoras, locadoras e empresas para serviço para frotista, com esses gestores de frota. Gestores de frota é o nosso foco, para quem nós realizamos os eventos e também a nossa revista. E nossa intenção é sempre poder dar formação, poder dar conteúdo relevante para vocês, para que, de alguma forma, possam se sentir inspirados em outros colegas, em cases de sucesso que apresentam os nossos apoiadores, para que, de alguma forma, possam encontrar as soluções do dia a dia na empresa de vocês. Vou contar rapidinho um pouco como que vai ser a dinâmica desse workshop de hoje, que, por sinal, é o último que nós fazemos nesse 2020, ok? Aqui no quadro inferior da tela de vocês, vocês têm a parte de chat, ok? Aqui vocês podem ficar à vontade para poder colocar os comentários de vocês, colocar as perguntas, dúvidas. É muito importante destacar que esse workshop é aberto a todos. E o que nós queremos é fomentar esse debate entre todos para poder crescer profissionalmente e pessoalmente com esse evento. Então, fiquem à vontade, por favor, para poder participar e gerar as perguntas, dúvidas que vocês tenham. Ok? Tenham em conta que hoje teremos duas apresentações, a Mônaco inicialmente e depois a GM. Eles vão nos apresentar esse conteúdo, mas no final de cada uma das apresentações teremos 10 minutos para comentar e realizar um bate-papo sobre os assuntos discutidos. Então, por muito que vocês escrevam uma pergunta, vamos comentar essas perguntas no final das apresentações, ok? Tem outra parte aqui no quadro de vocês para levantar a mão. Nós gostaríamos muito que vocês pudessem aparecer com câmera e com áudio nas participações das perguntas para poder gerar esse bate-papo, porque acaba se realizando um conteúdo muito mais rico. E sempre é bom, por muito que a gente esteja à distância e em modo online, ver as pessoas que acabam participando, ok? Então, caso vocês queiram aparecer com câmera e áudio, é só levantar a mão. Eu já estou vendo aqui no controle do evento e vou subir vocês como panelistas para que possam aparecer para todos os participantes do evento, ok? Então, tenham em conta toda essa parte de bate-papo. Teremos primeiro um bate-papo específico depois da apresentação da Mônaco. Posteriormente, quando a GM faça a apresentação,
teremos um bate-papo específico para a GM e depois vamos abrir esse bate-papo para todos os participantes do evento e onde teremos a possibilidade de que todos possam realizar perguntas para todos os panelistas, ok? Eu não quero me estender muito mais, eu acho que chegou a hora já de poder conhecer um pouco os conteúdos que vão nos trazer os nossos apoiadores. Inicialmente, eu vou dar a palavra para a Ciliane Ferigo, ela é a coordenadora de marketing da Mônaco, que vai nos apresentar o case da Mônaco e que vai apresentar também, além do apoio da Lisandra, também da Mônaco, o Rafael Bittencourt, que ele é o gestor de frota da Philip Morris, que vai nos apresentar o case de sucesso. Ok? Então, Ciliane, deixo com você a palavra. Boa apresentação aí. Obrigada, Jordi. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes. Primeiramente, muito obrigada por investirem aí um pouquinho do tempo de vocês para nos escutar, né? É sempre bom compartilhar aí conteúdo com todos vocês e aprender, né? Esse é um momento de troca. Então, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês. Só um minutinho. Jordi, me conta aí se tu tá vendo a tela, por favor. Perfeitamente. Tá tudo ok? Perfeito, então vamos lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gestão da documentação da frota, das infrações, dos condutores, pode apoiar a gestão, né, de riscos da frota, tá? Não posso deixar de apresentar, né, a Mônaco. Nós temos aí uma expertise de mais de 20 anos, para ser mais precisa, estamos completando 24 anos, né? Agora no finalzinho do ano fizemos aniversário, né, de 24 anos. E hoje nós temos quase 70 colaboradores com um domínio muito grande sobre processos documentais de frotas, né? E somos, de fato, reconhecidos aí pelo mercado por cumprimento de prazos e agilidade em processos, né? Justamente porque nós erguemos como bandeira da nossa empresa a missão de levar até os gestores uma gestão eficiente que possa promover as empresas, né? Possa promover uma empresa mais sustentável, mais humana, mais eficiente, tá? Hoje nós atendemos a nível nacional, processos de documentação de frotas a nível nacional, né? E temos unidades em Caxias do Sul, que é a nossa matriz, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós atendemos hoje todo o ciclo de vida de um veículo dentro de uma frota. Então, desde o momento em que ele entra na frota através do emplacamento até o momento em que ele sai da frota através da desmobilização, passando por qualquer tipo de demanda documental, né, do veículo e também da gestão de infrações e CNHs dos condutores. E muito importante, né, comentar, nós somos especialistas em fazer um diagnóstico muito aprofundado das frotas, promovendo aí planos de ação bastante estratégicos para a frota do ponto de vista documental, né? Nós estamos aí numa marca de mais de 10 milhões em saving gerados para os nossos clientes, administrando 60 mil veículos simultaneamente, e a gente faz isso através da localização sistêmica, né? Nós temos um software exclusivo para isso, da localização sistêmica das notificações e das multas, chegando à marca e à precisão de quase 100% de multas localizadas sistemicamente, né? Nós temos aí também um indicador muito interessante de pagamento com multas com desconto, né? 98% das infrações dos nossos clientes são pagas com desconto, gerando saving e devolvendo aí aos cofres da empresa mais de 70% das infrações em reembolso através dos nossos processos. Isso tudo somado aí gera um saving bastante significativo. E como nós completamos aí 24 anos de idade, né, esse ano, e a gente está aí num ano de muita mudança, de muito aprendizado, a gente sabe que tudo muda o tempo todo, nós também mudamos, né, e nós trazemos aqui em primeira mão para vocês, né, nesse workshop da IAFA, com o apoio da IAFA, inclusive, o nosso posicionamento, que a gente coloca aqui o nosso gestor da frota como um protagonista da nossa comunicação, porque é justamente isso que a gente quer fazer, né? O gestor da frota, ele é nosso protagonista
e nós queremos estar ao lado do gestor da frota em direção ao futuro, um futuro que, por vezes, se mostra incerto, né, diante de tantas mudanças, e que se precisa aí de muito apoio para poder gerar estratégias que realmente causem resultado. Então, nós apresentamos para vocês a nossa nova marca, a nossa nova identidade visual, e eu passo para vocês rapidamente um vídeo que conta um pouquinho mais sobre o nosso propósito, sobre o que nós de fato queremos levar para a gestão. Qual o seu caminho em direção ao futuro? O nosso é a transformação. E fazemos isso através do cuidado. Algumas pessoas pensam em gestão de documentos como algo burocrático ou ruim, um mal necessário. Tudo muito frio, muito distante. Nós te convidamos a olhar de um jeito diferente. Por trás de cada processo, de cada documento, de cada veículo, estão as pessoas. E nós queremos que todas elas tenham acesso a processos confiáveis e resolutivos, porque acreditamos que a nossa missão é fazer um mundo melhor, conectando as pessoas com os seus sonhos através de uma gestão eficiente. Para quem busca mobilidade ou para quem busca facilitar sua vida, o nosso propósito é garantir que seus interesses sejam atendidos. Para quem administra equipes e veículos, a nossa missão ganha escala, pois podemos ajudar a empresa a se tornar cada vez mais eficiente, sustentável e humana. E uma empresa sólida se torna um lar promissor para a sua equipe. Equipe feita de pessoas, de sonhos. Queremos estimular a mudança de comportamentos. E se o nosso trabalho contribuir para mover as pessoas rumo aos seus sonhos, então nós deixamos o legado que queríamos. Por isso, o cuidado em cada detalhe é o que nos move. Porque cuidar é ajudar a mudar. Cuidar muda tudo. Qual o seu... Bom, muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso manifesto. E a gente traz ele com muito carinho para os gestores de frotas, porque nós, de fato, aqui entendemos que por trás de cada documento que nós gerenciamos existem pessoas, existem gestores, existem condutores, e nós precisamos fazer com que essa gestão seja efetiva, seja humanizada e de fato gere resultados para todos, né? Porque, afinal de contas, nós entendemos que uma empresa que é bem administrada, é sustentável, é eficiente, ela se torna um lar promissor para a sua equipe. E é essa mensagem que nós queremos deixar para vocês hoje, né? Mas a gente vai entrando aqui no nosso assunto do dia, que é falar sobre um pouquinho sobre como a gestão documental ela acaba inferindo os riscos da empresa, tá? Da frota. Quando eu falo gestão documental, eu quero que vocês compreendam, né, a amplitude disso. A gestão documental, para nós, ela compreende a gestão da documentação do veículo, das infrações, né, notificações e multas, e das CNHs dos condutores. Então, é a gestão da documentação da frota como um todo, tá? E quando a gente está falando para a frota própria ou para a frota alocada? A gente está falando para as duas, né? Porque cada uma delas tem as suas particularidades, mas nas duas situações a empresa continua sendo responsável por ter uma boa administração sobre a documentação da frota e dos seus condutores. Então, nós estamos sempre trazendo aqui alguns exemplos que cabem para as duas situações, tá? Eu vou começar falando um pouquinho para vocês, que um dia eu estava conversando com um gestor e ele me disse assim, Cíli, frota não gera receita, né? E realmente, frota não emite nota fiscal, não é como a área de vendas, por exemplo, né? Não gera receita. Então, como que frotas pode gerar resultado? Pode gerar resultado através da redução de custos, né? Porque deixar de perder também é um jeito de ganhar. E isso está intimamente ligado com a gestão de riscos, né? A gente precisa avaliar quais são os impactos de fazer ou não uma determinada ação,
né, e tomar a decisão de executá-la, né. Então, a gestão de riscos, ela não só identifica, administra e previne riscos, né, para reduzir impactos negativos e diminuir perdas, mas principalmente ela pode nos mostrar oportunidades que não devem ser desperdiçadas. Quando a gente olha numa visão geral, a gente faz um raio-x aí do quanto a documentação pode impactar na frota, a gente começa a perceber que existem, inclusive, oportunidades que podem ser trabalhadas através da gestão documental, tá? Então, para isso, eu queria mostrar um pouquinho para vocês um canvas, né, de planejamento documental da frota, que ele vem justamente com esse objetivo, ter uma visão macro, né, bem visual, de como esse planejamento pode gerar impacto, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, que a gente começa aqui sempre falando das dores que o gestor tem, né, em relação à documentação. O que gera essas dores? Quais são os fatos geradores dessas dores? E essas dores e esses fatores, que ameaças e riscos eles podem trazer para a minha frota, né? Então, se eu pegar essas ameaças, esses riscos e colocar aqui numa matriz de impacto e probabilidade, se eu não fizer nada com essa ameaça, qual é a probabilidade dela acontecer? E qual é o impacto que ela vai gerar? Então, eu coloco isso nessa matriz justamente para mapear o que é importante fazer, né? E essas ameaças e riscos, se eu não fizer nada com elas, eu vou ter um impacto, né? Mas se eu fizer, que oportunidades eu tenho de promover alguma melhora, alguma mudança dentro da empresa? Que ações eu posso fazer que podem aliviar as dores que eu elenquei aqui, né? E o que é um criador de ganho para minha frota? Lembra que eu falei que frota não gera receita? Bom, então eu preciso reduzir custo. Para isso, eu preciso encontrar formas de reduzir custo. O que é um criador de ganho para minha frota, né? E, finalmente, assim, quem pode me ajudar a promover as mudanças ou promover, né, ações para essas oportunidades que eu identifiquei? Geralmente, setores internos, parceiros, né? E quais são os resultados que eu espero obter depois de viabilizar tudo isso? Então, a gente tem aqui, usando uma técnica de design thinking, né, o Canvas, ele tem se proliferado em empresas afora, justamente por ser visual, rápido e objetivo, e a gente consegue aqui ter uma visão macro de quais são as ameaças, o que me ameaça, quais são as minhas dores, o que eu preciso promover para melhorar e o que eu vou ganhar com isso. Então, de uma maneira resumida, é isso, né? Eu trago aqui para vocês uma ilustração do Canvas aplicado numa indústria farmacêutica. É real esse caso, né? A gente não pode citar o nome da empresa, mas é uma indústria farmacêutica que tinha uma dor muito forte. Ela não estava conseguindo transferir os veículos que precisavam ser desmobilizados, ela não conseguia concluir a transferência. E o fato que gerava isso é que a equipe estava com dificuldade de fazer o acompanhamento de todas as etapas. Né? A gente está falando de muitos estados, muitas cidades, muitos fornecedores diferentes e a equipe não estava conseguindo ter braço para tudo isso. Né? Então, o que isso ameaçava? Onde é que podia impactar na empresa, né? Bom, isso de fato aconteceu com essa empresa, tá? Ela foi inscrita no CADIM e ela não teve, né, a CND dela e, portanto, não pôde participar de um processo licitatório bem significativo para ela. Por quê? Porque os veículos que não estavam sendo desmobilizados, eles estavam gerando débitos, que geraram uma inscrição no CADIM, viu? Uma sequência, né? Uma cadeia. Né? Então, ela estava aqui com gastos superiores a R$800 mil se as transferências não fossem feitas. Se eles não fizessem essa transferência e assumissem os débitos de 717 veículos não transferidos, o custo dele seria de mais de R$800 mil, né? Então, colocando isso numa matriz de impacto e probabilidade, a gente percebe que se nada fosse feito, com certeza a probabilidade seria muito alta de acontecer a ameaça elencada, né? E o impacto também seria muito alto. Bom, elencamos aqui oportunidades para esse case, né? Junto com essa empresa da indústria farmacêutica.
Nós propomos regularizar a frota da empresa, o gestor estar no controle de fato da frota ativa e inativa, né? Porque muitas vezes a gente, não é possível desmobilizar o veículo, mas tu sabe que ele está ali gerando um débito, tu pode administrar isso, né? Então, evitar prejuízos desnecessários e, principalmente, ganhar também a visibilidade de toda essa gestão que foi feita, né? Aqui no Aliviam Dores, né? Então, a principal dor era a transferência, que não era concluída. O que podia aliviar essa dor? Então, o remédio para isso era centralizar o processo de desmobilização, que estava pulverizado em várias cidades e estados, efetivar a comunicação de venda junto aos Detrans, fazer uma gestão centralizada dos despachantes contratados e acompanhar de maneira dedicada até a conclusão do processo todas as transferências. O principal criador de ganho era transferir o veículo para evitar um custo, para evitar um débito. Então, olha só, uma ameaça é justamente isso, um risco é justamente isso, é a gente evitar algo que pode acontecer, né? Quem poderia ajudar a fazer esse trabalho? Parceiros externos, no caso, essa empresa nos contratou para fazer esse trabalho, e o setor financeiro dessa empresa atuou ativamente também, né, nesse projeto, tá? E o resultado esperado era transferir todos os veículos, e de fato isso foi feito. 100% dos veículos foram transferidos em 3 meses. Foram 717 veículos, gerando aqui uma potencial economia de um risco que poderia gerar mais de R$800 mil em débitos desnecessários para essa empresa. Então, vejam que eu acabei de traçar aqui uma história, né, que se desdobrou de verdade numa indústria farmacêutica e que, infelizmente, acontece com uma frequência muito grande nas empresas que têm frotas, especialmente quando um gestor assume uma frota que já existe, aí acaba herdando, né, muitas situações aí que ele desconhece e, às vezes, é surpreendido precisando gerenciar isso, né? Então, se eu trouxesse esse Canva, né, aqui para a área de gestão de infrações, notificações, infrações, CNHs, eu também posso conseguir traçar, mapear esses riscos e essas oportunidades, né? Então, vamos lá, dores, né, de quem faz a gestão de infrações aí, né? Não dá conta de tanto trabalho operacional, perde prazos, excesso de burocracia, desconhece se o condutor está com a CNH em dia para poder dirigir o veículo, né? Excesso de custos com remultas porque não aponta o condutor em tempo hábil, provavelmente porque não recebe a notificação em tempo hábil, né? Então, quais são os fatos geradores? Não receber a notificação em tempo hábil, a tratativa interna da infração às vezes não é feita em tempo hábil também. Muitas vezes, e nós ouvimos muitos gestores falando para a gente, né, que ou não tem uma política de frotas clara, ou não consegue executar ela, né, colocar ela para funcionar internamente por uma série de motivos, né, que dizem respeito principalmente à empresa, né, os processos descentralizados também. Então, existem muitos fatos que acabam gerando aquelas dores, né? E isso gera alguns riscos, alguns impactos, né? Então, assim, aumento de custos desnecessários para a área de frotas, restrições da empresa, porque isso pode gerar algum débito que impede a certidão negativa, né, da empresa, impede a obtenção dela. Impactos, né, na imagem da empresa. A gente teve uma situação, inclusive, de um cliente em que, infelizmente, aconteceu um acidente, né, uma colisão com o carro logado da empresa, o condutor estava com a CNH extrapolada, então, tudo isso acaba gerando um risco, né? Quando a gente também não monitora e não cobra, indiretamente, a gente dá um incentivo, né, até uma conduta, né, do condutor, porque muitos deles a gente sabe que se começar a cobrar, bota o pezinho no freio. Então, a gente acaba transmitindo a mensagem de não estou monitorando, pode fazer o que tu quiser, né? A gente ouve muitos nossos gestores comentando sobre como o controle apoia uma melhor conduta, né, do condutor. Colocando essas ameaças numa matriz de probabilidade de impacto, a gente sempre se pergunta, né? Se eu não fizer nada em relação a essa ameaça, qual é a probabilidade disso acontecer e qual é o impacto que isso vai gerar? Dependendo do tamanho da frota, o impacto financeiro pode ser muito grande, né?
Que oportunidades eu tenho aqui dentro desse planejamento, né? O que eu posso fazer aqui para mudar? Então, eu posso gerar projetos de redução de custos para a empresa, posso dar visibilidade do meu setor, do meu trabalho para a empresa, porque eu estou promovendo projetos de conscientização da equipe, e eu acabo promovendo, né, maior segurança para a equipe e para a comunidade toda que se relaciona, para o trânsito como um todo, né? Porque quando a gente cuida, a gente sabe que essa é uma missão que os gestores têm aí, e incansavelmente buscam formas de cuidar da segurança da sua equipe, das pessoas, né? Aumentar os resultados da gestão, desenvolver projetos que são referência para a empresa. Então, são grandes oportunidades. Aquelas dores, né, de não conseguir fazer todo o processo de gestão das infrações das CNHs, elas podem ser aliviadas com alguns remédios, né, tentando desburocratizar alguns processos, né, tendo informações gerenciais sempre à mão, tendo acesso facilitado para saber como é que está a CNH desse condutor e principalmente prevendo como é que está a CNH desse condutor, né? E como é que eu crio ganho na gestão de infrações, notificações e multas? Evitando a remulta, então eu deixo de gastar algo, pagando com desconto, né, fazendo licenciamento antecipado, no caso de frotas próprias, promovendo um reembolso efetivo dessas infrações dos condutores e fazendo análise das infrações para cruzar com possíveis recursos de multas, né? Então, de todas essas formas, eu estou evitando custos, né, ou diminuindo custos, e isso acaba gerando ganho, gerando saving, gerando uma economia. Né? E quem que pode me ajudar a fazer isso? Que depende muito da estrutura da empresa, né? Tem empresas que têm áreas de segurança, que apoiam a área de frotas, tem empresas que estão mais ligadas ao compliance, mas de maneira geral, nós enxergamos aqui recursos humanos, marketing e endomarketing, com ações de comunicação efetivas com os condutores, né? Então, dependendo aqui da estrutura. Que resultados a gente pode querer disso? Diminuir remulta, diminuir multa que aumentar, né, o reembolso, aumentar o número de pagamentos de multas com desconto, né, diminuir infrações, promover ações de conscientização, que eu coloquei exemplos, né, de resultados que a gente pode esperar. E lá no finalzinho, o nosso Canva fica mais ou menos assim. E esse aqui, que está na tela de vocês, ele é o Canva aplicado de um case muito bacana, de uma empresa muito referencial, né, no mercado, que é a Philip Morris, né, o Rafael está aí nos escutando, participando conosco, e vai falar um pouquinho em seguidinho sobre isso. A Philip Morris já trabalha conosco há algum tempo, né, e nós falamos que eles são uma referência para nós, porque eles são um exemplo em termos de cuidado com as pessoas, né? Nós sempre ficamos sabendo de muitas ações que eles fazem para cuidar melhor das pessoas, promovendo ações de segurança, de conscientização e amarrando isso também com a gestão de infrações da equipe, tá? Então, eu vou passar aqui, vou convidar o Rafael para falar um pouquinho para a gente e apresentar um pouquinho mais, Rafael, por favor, sobre o perfil aí da tua frota, depois a gente fala um pouquinho mais dos números que foram gerados aí. Bom dia, Sil, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, Rafa, tudo bom. Tudo bem, bom, prazer. Bom, a nossa frota, acho que como talvez alguns saibam, é muito pulverizada, né, em todo o país, né? Então, a nossa operação, né, ela se divide basicamente entre o campo, né, que seria a área de LIF, né, isso está estruturado no Nordeste, aqui no Sul do país, né, a gente fala aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e, além disso, nós temos a área de vendas, né, e aí isso é bem estruturado mesmo, mas hoje a nossa maioria dos nossos carros estão dentro da região de São Paulo, do estado de São Paulo. A segunda maior frota nossa está no Rio de Janeiro, e depois aqui também no Sul, aqui também. E a distribuição é basicamente em todo o país aí que nós temos aí. Hoje, a maior parte dos nossos veículos também são veículos leves, né? São veículos hatches, basicamente são quase todos 1.0, temos pouca coisa 1.6, por exemplo, e da distribuição é basicamente, nós temos aí as nossas Fiorinos e nossas Masters, tá? Hoje está muito estruturada
essa nossa questão dos veículos e do tipo de veículo que nós temos, né? Nós passamos atualmente por um processo de mudança da frota, nós tínhamos a frota própria, passamos para a frota alocada. Isso acabou facilitando algumas estruturas nossas aqui e também de controle nossos internos aqui também. Acho que é isso, Sil. Não sei se você está aí. Tô sim, estava liberando aqui o microfone. Obrigada, Rafa. É isso Nada. mesmo, né? Mudou um pouquinho a estrutura, né? Da frota aí. E eu coloquei aqui, Rafael, e todos, né, que estão vendo, dentro do Canva, né? Mas, Rafa, segue aí o roteiro que tu quiser contar um pouquinho aí para o pessoal. Quais eram as principais dores que vocês tinham? Como é que a gente acabou gerando, né? Como é que foi gerado aí algum ganho em relação à gestão das infrações da frota? Não precisa seguir esse roteiro, vou deixar aqui na tela aí para vocês verem, né? Pode comentar aí conosco do teu jeitinho, Rafa, por favor. Claro, vamos lá. Sobre as multas, né? Vamos se ater a esse ponto aí que a gente está falando agora, tá? Nós tínhamos um grande problema que era o reconhecimento das multas, né? Esse problema se dava por a nossa operação ser muito pulverizada e aí a gente não tinha o tempo, né, o time suficiente para poder entregar a documentação e fazer todo o processo de reconhecimento. E esse era uma grande dor de cabeça aí, tá? Nós tínhamos um grande número de multas não reconhecidas, não pelo fato de que a gente não conseguiu identificar o condutor, e sim pela questão da documentação, a documentação chegar a tempo, né, dentro do setor responsável e poder fazer isso, né. Ela passava por nosso serviço de mensageria, que nós temos internamente aqui, e isso muitas vezes acabava atrasando. E quando atrasava, a gente acabava não reconhecendo as multas. Com a alteração desse processo que nós fizemos, a gente passou por um processo de reconhecimento de quase 100% das multas. E a gente resolveu esse problema. Tá? Obviamente que nós reduzimos também as nossas questões de multas, quantidade de multas. Nós passamos, com essa troca de frota para locado, nós passamos também por um processo de verificação da nossa política de frota que nós temos aqui internamente. Tá? Passamos por um processo de divulgação, isso também facilitou para que os condutores soubessem todos os nossos processos, soubessem o que de fato é reconhecido, o que de fato eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Nós fizemos aí inúmeras reuniões aí pelo país, passando todo esse processo, revisando todo o processo novamente, tá? E com o tempo, né, eu acho que isso se demonstrou nos números, né? Tanto na questão do reconhecimento, que era o nosso grande problema, que foi resolvido, né? Quanto na questão das multas, né? Da quantidade de multas, né? Atualmente, né, do ano 2019, né, 2020, né, comparando o mesmo período, nós tivemos uma redução aí de 60% na quantidade de multas, né. Nós resolvemos, né, entendo eu que nós resolvemos esse problema, né, obviamente que multas, né, sempre vão existir por vários fatores, né, a gente pode estar entendendo o tipo de condutor, o formato do nosso condutor, a formação do nosso condutor, né, contratação, isso influencia muito também. Nós temos alguns projetos, alguns processos aí que acontecem, então também acabam influenciando nesse contexto, né? Mas entendo que o amadurecimento também com a Mônaco, né? Acho que nós estamos aí, salvo engano, aí, mais de 3 anos já nesse mesmo processo, e acho que a experiência, né, disso se refletiu nos números, né? A gente tem aí reuniões, tende a ter, né, reuniões semanais, essas reuniões são de acompanhamento, né, são olhar números mesmo, né, obviamente que a gente recebe, né, já de forma compilada esses números, né, e a gente só faz a gestão realmente, né, faz aí o processo que tem que fazer, seja lá ele cobrança realmente, né, para a ponta, né, falando com os gestores nossos que nós temos nas áreas, mas olhando esses números, a gente consegue, né, atuar de forma mais incisiva aí para tentar entender aonde que está o nosso problema. Nós tivemos, óbvio, que algumas situações, né, nas frotas aí que facilitaram também, mas a comunicação, né, o processo de comunicação, o processo de ajuste da nossa política, o processo de ajuste das nossas multas mesmo, de como era feito esse processo também, isso tudo facilitou e acabou, né, refletindo nos números aí que a gente está tendo aí hoje. Bacana, Rafa. Vou reforçar aí, né, o que tu tá falando, porque eu acho que é muito interessante. A gente até comentava sobre isso ontem quando a gente conversava, que é a soma de uma política, né, executada, a comunicação e o controle. Então, acaba somando tudo isso e acaba se promovendo aí mudanças bem significativas, né?
Esses resultados estão aqui em números, né, Rafa? Não sei se tu quer comentar aqui um pouquinho com a gente sobre esses números. Pode seguir com Tá os bom. números aí, se você quiser Vamos seguir. lá, então. Então, o que aconteceu, né, com esse processo todo de amadurecimento aí, desse alinhamento de controle de infrações com a Philip, nós geramos aí ao longo desse tempo, então, uma economia de quase R$200 mil aqui, através do pagamento das multas com desconto. Então, os nossos indicadores, eles são de, né, quase 100%, 98% das multas que são localizadas para a Philip são pagas com desconto. E desses 197 mil, 187 mil foram reembolsadas, né? E uma economia aí também de mais de R$330 mil, enviando a notificação em tempo hábil e evitando a remonta. Então, esse é um custo evitado, né? Que também faz parte de um cálculo de saving, né? Então, o nosso saving total aí na Philip, né, com a gestão aí do Rafael, é de mais de 700 mil reais. E isso é muito significativo, né? Porque a gente não fala, esses números, eles mostram resultados financeiros de toda essa gestão que está sendo feita aí a 4 mãos, mas eu acho que não é só isso, né? A gente tem dentro da Philip, de outras empresas, mas eu cito a Philip aqui porque eu sempre reforço que a Philip tem ações muito bacanas de se preocupa em comunicar né, a sua política para o seu condutor, se preocupa com né, toda a segurança, né, do condutor, então faz ações nesse sentido, e isso acaba gerando resultados que vão além do resultado financeiro. São coisas que às vezes a gente nem consegue mensurar, né, Rafael? Conta para nós só, Rafa, uma coisa que tu me comentou ontem que eu achei super legal, que vocês centralizaram aí na área de frotas todo esse processo de comunicação, né, da nova política, mas vocês também têm um projeto interno na área de segurança que está amarrado com a gestão da frota, né? Sim, sim. Quando nós trocamos a frota, a gente percebeu que nós tínhamos um problema em comunicar, né? Em as pessoas, né, da ponta, né? Hoje são em torno de 1.300, 1.400 condutores aptos, né, a conduzir o veículo, né? Que passaram pelo processo, né, de liberação para poder conduzir realmente. A gente percebeu que as pessoas muitas vezes não sabiam, né, o que era a política, o que essa política tinha, o que ela proibia, na verdade, né? E nós acabávamos fazendo algum tipo de cobrança, por exemplo, algum tipo de advertência para algum colaborador, né, por infringir algum item dentro da política, ele acabava alegando para a gente que não sabia. E nós temos uma preocupação também dentro da Philip Morris de comunicar, a pessoa precisa saber, né? Não adianta eu punir alguém sem que a pessoa realmente saiba, né, do que está acontecendo. Isso é o que a gente tinha de visão, né? Com esse processo, nós passamos, centralizamos isso, né, entendemos que ele deveria acontecer no momento da reunião, no momento da apresentação da nova frota, demos ênfase nessas questões do que realmente, onde está a política. Obviamente que a gente trouxe também, nós temos hoje chatbots que facilitam esse processo para o condutor, né, então o condutor ele consegue se entender, consegue ver, consegue ler, né, dentro do seu veículo, se ele quiser, paradinho lá com o seu celular, ele consegue acessar a política e consegue ler os itens, tá? Com isso, a gente passou por um processo de cobrança, realmente, né, de olhar os números, olha, aconteceu um item, determinado fato, a gente vai fazer essa cobrança. Essa cobrança é feita diretamente para o gestor, e quem faz a aplicação é sempre o gestor imediato da pessoa, né, nunca é a frota. Não é a frota que vai aplicar a advertência, por exemplo, ou que vai determinar que está certo ou que está errado. Há sempre vamos dizer, uma negociação, tá? Pode acontecer um determinado fator que influenciou naquilo e a gente vai revisar. Mas a gente tem muito claro, dentro da política de frota, por exemplo, as exceções só podem ser autorizadas pelo diretor, por exemplo. Então, não vai ser o Rafael, não vai ser alguém dentro da frota que vai liberar uma exceção para um determinado fator ou fato que aconteceu no campo. Com isso, né, nós temos a nossa área de segurança de frota também, que trabalha lado a lado com a gente também. Foi feito, né, atualmente nós temos um programa, ele se chama Foco na Vida, ele já está na segunda versão já, nós passamos por um processo de adaptação, e esse processo também leva em consideração alguns itens, né, alguns itens que são apontados no nosso sistema de telemetria, né, que corrobora para que a gente pudesse levantar esses números aí.
Esse processo ele passa pelo reconhecimento, obviamente, para quem, né, conduz de forma, né, consciente, correta, né, bem como, né, tem um processo punitivo, obviamente, né, tanto com sanções administrativas, como passa por um processo de reciclagem de condução. Tudo isso acarretou nos números também, tá? E forçou que a gente tivesse uma redução considerável também dos números, facilitando também aí a nossa vida, a nossa gestão aqui também na ponta. Mas, né, obviamente que a gente precisa muito da operação mesmo, né, da gestão da ponta mesmo, que eles comprem essa ideia também, né, porque não adianta só a frota ficar emitindo algum tipo de comunicado, né, se a gente também não faça, né, se eles não fazem alguma coisa também. A gente hoje, né, atualmente a gente faz, né, a gente chama de bate-papo com frota, né, a gente realiza com as áreas, com a gestão de cada área, sempre bate-papos bem aberto, né, para trazer alguns números, alguns indicadores que estejam mais acima, né, bem como para entender realmente o que está acontecendo na frota, qual é a dificuldade que eles têm e o que nós aqui, né, na ponta a gente pode ajudar, colaborar de alguma forma. Bacana, Rafa, é muito positivo, né, ouvir isso, porque se não fosse um trabalho efetivo das frotas com uma política forte, nós aqui da Mônaco também teríamos dificuldade de fazer a operação junto aos condutores, né? Então, é por isso que eu digo, eu trabalho a 4 mãos, né, Rafa? É muito... Sim, né? A gente entende que a política, para ela ter, né, efetividade, as pessoas precisam saber, ela precisa ser realmente efetiva, ela precisa ser viável, né? Não adianta ter uma política que a gente, né, que as pessoas não consigam cumprir, né? Isso não vai acontecer. E aí os nossos, né, fornecedores, por exemplo, né, as pessoas que trabalham conosco, como vocês, os demais, precisam estar respaldados com isso, né? Porque não adianta fazer uma cobrança, por exemplo, de mau uso ou de multa, que hoje nós fizemos, né? Basicamente, nós temos quase 100% das nossas multas ao longo do ano tendo desconto, né, e esse desconto é efetivado, né, pelo colaborador, ele precisa pagar essa multa, né, ele precisa parcelar, tem umas regras, mas é descontado realmente, né, então isso também acaba inibindo, né, porque ele entende, poxa, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter uma certa punição, seja ela, sei lá, com uma advertência, com uma advertência verbal, seja ela com desconto, isso tudo acaba inibindo, né, o processo de evolução acaba inibindo toda essa questão aí. É verdade, Rafa, e faz toda a diferença, né? A gente sente aqui quando a gente faz a operação também, né? Rafa, obrigada por ter falado um pouquinho para a gente, né? Eu tenho certeza que vão haver muitas outras perguntas, porque a Filipe realmente é uma referência, né, em termos de gestão de frotas, acho que podemos aprender muito contigo. O que eu queria reforçar... pode falar, Rafa, desculpa. Eu acho que tem uma pergunta no chat ali, não sei se é para nós, mas... tá bom, vamos ver. O Jorge pode nos ajudar. Responder. Vamos lá, pessoal. Bom, antes de nada, queria agradecer a Ciliane e o Rafael pela apresentação, bela apresentação. Saibam que esse tipo de contribuição é muito importante, porque apresentando números, temos aqui gestores de frota de público que abrem os olhos e se dão conta do poder que eles têm dentro da empresa. Então, muito bom, parabéns novamente a Mônaco por toda essa trajetória e esse trabalho, também a Philip Morris por conseguir esses savings através desses serviços que nos oferece o mercado. Vamos lá, vamos tratar algumas perguntas. Temos aqui o José Júnior, que nos comenta. A Johnson & Johnson tem diversas ações para o empoderamento feminino, e uma delas é busca por vendors que sejam predominantemente feminino na gestão e quadro societário. Poderiam compartilhar um pouco mais essas informações? Eu vou falar um pouquinho da Mônaco, mas pelo que eu entendi, a pergunta é mais pro Rafa, né? Para ele falar um pouquinho mais com relação ao empoderamento feminino. Nós, aqui na Mônaco, é até legal a gente comentar sobre isso, nossa CEO, né, a Sandra, muito conhecida aí na área de frotas, né, ela que construiu tudo isso. Nós somos 86% mulheres aqui, dessas mulheres, quase 40% mamães, todas elas aqui nesse período de pandemia, com o filho aqui atrás, né, sempre conversando com a gente aí nas reuniões, participando ativamente, inclusive, das reuniões, né. Nós acreditamos, de fato, e erguemos a bandeira aqui na Mônaco, no cuidado que a mulher tem
em fazer alguns dos processos que a gente tem, né? Não desmerecendo os meninos, a gente tem vários meninos aqui também, tá? Mas essa questão maternal, né, também, e da mulher, do cuidado, da percepção e do detalhe da mulher, ela faz toda a diferença na gestão da documentação da frota para nós, tá? Então, fala um pouquinho da Mônaco, né, para contar que nós somos quase todas meninas aqui, né? Mas se o Rafa quiser compartilhar um pouquinho aí como é que é na Philips, se existe alguma ação nesse sentido, fica à vontade. Ou os outros, né, também, fica à vontade. Sim. Nós temos muitos cargos de liderança feminina dentro da empresa, tá? Por exemplo, a diretora de LIFE é uma mulher, né? Nós temos um cuidado quanto a essa questão, né, do empoderamento feminino. Nós temos projetos, existe hoje um projeto muito bacana que se chama Empoderamento também. Acontecem reuniões mensais, sempre se traz novidades, sempre se traz situações, sempre há um contraponto quanto a isso, tá? A Philip Morris é muito preocupada com isso. Não só com o empoderamento, tá? Mas, assim, a questão da diversidade, a Philip Morris tem sempre um cuidado muito grande com isso, sempre existem projetos para que não se tenha esse tipo de problema, né? Do feminismo, com essa questão de que a mulher é menos, enfim, né? E a gente tem o nosso setor de compliance aqui, que contribui muito para essa questão. Nós temos um cuidado muito com isso, tá? Existem situações, você pode fazer, por exemplo, né, denúncias, né? Sei lá, algum colega teve algum ato que não deveria fazer, né? Existe todo um certo cuidado, tá? Dentro da Philip Morris, eu digo que existe cuidado não só com esse ponto, mas com todos os pontos. Existe sempre um cuidado em ter, né, essa questão que as mulheres, né, que a mulher como um todo possa ter a mesma oportunidade dentro da empresa como qualquer outra pessoa, né, como qualquer outro homem, por exemplo. Né? Muito bem, muito obrigado. Sem dúvida, o poder das mulheres, esperamos que a cada dia seja mais presente e algum dia possamos conseguir essa igualdade que tanto procuramos há tantos anos, né? Que vocês realmente merecem. Vamos, por favor, para a última pergunta, para depois deixar já o espaço para a GM. Estamos aí meio apertados de tempo, ok? O Fernando Augusto, gestor de frota da CMC no Rio, nos fala: bom dia. Justo a esta ferramenta que se apresentou, foi elaborado junto aos condutores alguma campanha para conscientização e redução de multas? Sim. A gente tem, né, um processo de comunicar, de fazer, por exemplo, alguns vídeos, alguns envios de imagens em alguns grupos que nós temos aqui, para que as pessoas entendam, né, essa questão da multa, né? Não a multa, mas sim de conscientizar, né? A multa, na verdade, é simplesmente, né, um acessório porque aconteceu algo, né? A gente tem uma preocupação com a vida, na verdade, tá? Principalmente, a gente hoje tem um outro projeto que a gente está tocando com a Mônaco aí também, que é entender um pouquinho melhor essa questão da multa. Por exemplo, excesso de velocidade, né? Onde que é? O que está acontecendo, né? Má conduta dos nossos condutores, né? Isso tudo pode acarretar. Trago como exemplo essa semana. Essa semana a gente tivemos um collision, né? Por um descuido de um nosso condutor que poderia ter virado um acidente fatal. Então, a gente precisa entender, compreender e conscientizar. Olha, a multa vai acontecer? Sim, né? Faz parte. Infelizmente, não tem como zerar a multa dentro de uma empresa. Você tem como reduzir considerável, né? E tratar onde estão os nossos pontos, né? Onde é que são os nossos gaps do processo que a gente pode colaborar. Né? Então, conscientizar, entender que o condutor precisa estar atento no trânsito, né? Ele precisa cuidar, mas sim, foi feito algumas campanhas, foi feito alguns envios de imagens, alguns envios de vídeos, né? E tentar chegar, entender realmente onde que está acontecendo, né? Porque eu posso entender, por exemplo, multa de rodízio pode acontecer por um descuido, mas isso não acaba me gerando algum tipo de problema, por exemplo, com a vida, né, da pessoa, né? Mas um excesso de velocidade, sim, eu preciso tratar, né? Eu preciso entender, poxa, não pode acontecer, né? Vai acontecer? Pode, né? Vai acontecer sim, mas eu preciso entender por que está acontecendo. No que eu entender o que está acontecendo, eu consigo tratar realmente o problema, como é feito normalmente, tá? A gente tenta bater um papo com o gestor para entender o que aconteceu realmente, né? Para ver o que é o fator, né? Qual é o fator gerador para que aquilo tivesse acontecido. E aí tentar trabalhar em cima disso. Rafa, se me permite, eu vou até complementar aí um pouquinho o que tu está falando. E, Jordi, vou aproveitar nesse complemento para responder uma pergunta aqui do José Júnior. Ele até escreveu para a Ciliane, né, aqui, que ele fala que o grande objetivo de gerenciar multas é cuidar das pessoas.
né? E é isso mesmo, tá? Eu acho que quando a gente gerencia a multa, a gente indiretamente acaba cuidando das pessoas, né? Porque olha só o que acontece, o Rafa até comentou, a gente faz reuniões periódicas, elencando aí indicadores de como estão as infrações da Philip Morris, e com essas informações tratadas, desses números tratados, permite com que o Rafael, como gestor da frota, possa perceber aonde que está o problema e possa promover ações que venham ao encontro do objetivo de preservar as vidas. Então, assim, é uma sequência, é uma cadeia, né? Algumas pessoas a gente consegue sensibilizar pela conscientização, outras pela punição. Infelizmente, é assim que funciona, mas funciona. Então, a falta de controle, ela, de certa forma, dá liberdade para que as pessoas possam fazer o que querem. E o controle, ao contrário, mostra para as pessoas, ó, eu estou de olho, a gente vai fazer alguma ação para prevenir isso aqui, né? Então, queria reforçar isso, espero ter te respondido, José, mas eu acho que é uma soma de fatores, né? Uma soma, é um trabalho feito, de fato, a 4 mãos. Bom, muito obrigado. Obrigada, gente. Estamos já sem tempo. Eu estou vendo aqui que temos outras perguntas, temos também o Haroldo que levantou a mão. Vamos deixar isso para o espaço final, ok? Haroldo, no caso que queira participar com áudio e com imagem, por favor, me confirma aqui no chat, que eu vou te dar a palavra, vou te acender como panelista no final do evento, quando tenhamos o evento aberto a todos os participantes. Uma vez mais, obrigado, Ciliane, obrigado pela participação e obrigado a Mônaco pela parceria, ok? Obrigada a nós, gente. Obrigado. Vamos dar já passo ao próximo apoiador do evento. Temos aqui conosco o Marcos Severino, da GM, que ele é o gerente regional de vendas diretas. O Marcos tem aqui apoio também de alguém da equipe que vai dar suporte para a apresentação e depois para a resposta de dúvidas, perguntas que o público possa ter. Marcos, bem-vindo ao evento. Deixo com você a palavra. Ok, bom dia, pessoal. Bom dia, Jordi, né, e toda a equipe. Antes de mais nada, agradecer aí, parabenizar a você e a IAFA pela atuação, pelo importante aí, desempenho que tem junto às frotas, né, e aos gestores, né. Coloquei aí a apresentação, me confirmem se está tudo em ordem. Tudo em ordem. Ciliane e a equipe da Mônaco aí também, muito legal as possibilidades que vocês oferecem e fazem parte aí do nosso mundo e os resultados aí apresentados pelas práticas da própria Philip Morris também. Acho que isso tudo aí nos faz acreditar cada vez mais nesse universo aí que envolve os automóveis, tá? Como o Jordi falou aí, eu sou um dos gerentes regionais aqui da GM, atuo em São Paulo. Junto comigo aqui no evento estão a Mariana Rangel, que é também uma gerente regional responsável pelas empresas aqui em São Paulo e que atua também na nossa divisão de vendas diretas da América Latina, junto a vocês, clientes, e todas as atividades que temos. O Eduardo Narque, que é nosso gerente de desenvolvimento de novos negócios, responsável em especial no bate-papo que teremos hoje pelo assunto OnStar, e a Débora, que é nossa coordenadora de marketing de vendas diretas. Vamos lá. Falando um pouquinho aí da estrutura que a corporação GM tem hoje aqui no mundo, né? A GM é uma empresa fundada em 1908, atualmente tem 34 manufaturas, plantas aí para montagem de veículos, fabricação de motores, transmissão, CDPs e etc. São 11 as marcas que nós comercializamos e produzimos no mundo, uma operação que atinge por volta aí de 150 países, né? E destacando aí que
temos e somos a única montadora com uma equipe global de vendas direta, uma organização que atua aí com base em todas as localidades, visando acordos, negociações aí de ordem global e regional, com uma rede de concessionárias também completas para vendas e pós-venda em todas essas localidades, né? As marcas que compõem a nossa corporação hoje são as 4 americanas lá, Chevrolet, GMC, que fazem os caminhões e os trucks, Cadillac e Buick. As subsidiárias pelo lado asiático, com 3 empresas na China, a FAO, a Wuling e a Banju, a Holding, que faz as comercializações através da Austrália, e mais 3 subsidiárias que cuidam de assuntos específicos, né? A Maven, que conduz aí a parte de relacionamento com pessoas, car sharing, OnStar, que é a empresa muito focada em segurança, e somos líder mundial em segurança veicular atualmente com essa marca, e a Cruise, que tem aí o foco específico nos carros elétricos, e em especial nos autônomos, tá? Aqui a nossa estrutura global de vendas direta, abrangendo todos os continentes, todos os países aí em que atuamos, EU não, né? Destacando aí, como eu disse, a presença conosco aqui hoje da Mariana, que cuida da parte na América do Sul, né? A nossa base e liderança de vendas diretas está na matriz em Detroit, tá? A equipe aqui, a estrutura regionalizada para a América, liderada pelo Marcelo Tesotto, tanto como Latinoamérica e também como Brasil. Atuamos em todos os países da América, em alguns países em conjunto, né, como Bolívia e Peru, Paraguai e Uruguai, nos outros individualmente. Nossa equipe, que faz parte aí dos atendimentos exclusivos para a VD, no Brasil, com 2 gerentes divisional, um gerente aí administrativo, que cuida de toda a parte de distribuição, de alocação aí dos produtos, 2 supervisores, 20 pares aí do qual eu faço parte, mais 6 administrativos. Vale ressaltar aqui a importância de que a GM, por mais que tivesse um ano difícil, com muitas surpresas, preservou toda essa equipe, né? E fez isso através também, em conjunto com sua rede. São aproximadamente 1.200 concessionárias na América, 520 baseadas aqui no Brasil. A GM é uma empresa que tem como visão e enxerga o mundo em 3 tópicos, né? 0 colisões, 0 emissões e 0 congestionamento. E a equipe é toda movimentada para produzir essa realidade, né? Quais são os nossos comportamentos? A gente acabou aí de falar muito de empoderamento de mulher, né? E a GM tem isso também como foco. Um exemplo aqui, nós estamos em 4, 2 mulheres e 2 homens, né? Nossa CEO também mulher, e essa é uma realidade que a gente cada vez mais vai buscar e para que esse equilíbrio exista sempre, em qualquer nível de diversidade que exista, e os demais pontos aí, pensamento no cliente, inovação, olhar sempre para frente. A GM quer sempre chegar na frente, né? Um time só, encorajar tudo e todos para que tomem as melhores decisões, ter a integridade como ponto básico do nosso negócio, né? Transparência sempre, e, de forma geral, como falamos aí, a inclusão de todo e qualquer nível de pessoa e de necessidade que as pessoas têm, atender. Vocês falaram muito em pessoas, a GM tem isso muito claramente, acima de qualquer coisa estão as pessoas, o sucesso das pessoas, o cuidado com elas, né? Entrando um pouquinho aí no universo que vivemos, nas realidades que temos, e aproveitando para reforçar e reiterar que o objetivo que a gente tem hoje aqui em participar é interagir o tempo inteiro com vocês,
Então, portanto, fiquem completamente à vontade aí para sinalizar, participar, dar sugestões, contar seus casos de sucessos, de dificuldades, para que a gente possa junto aí estar sempre aprendendo, estar sempre evoluindo, estar sempre fazendo o que for de melhor aí para tudo e todos, tá? Aqui um cenário de como a indústria vinha. A indústria foi lá no começo da década muito forte, beirando aí os 4 milhões, viveu uma queda comum aí até no nosso mercado, e quando vinha numa crescente, numa expectativa muito boa aí de evolução, até com uma previsão de em torno de 3 milhões de carros para 2020, acabamos sendo surpreendidos aí pelas situações que aconteceram no ano, mas mesmo assim a gente deve estar fechando a temporada por volta de 2 milhões e 50 mil carros. Vale ressaltar, pessoal, que quando da retomada da pandemia, essa expectativa girava em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 680, e ela foi crescendo, e acho que a gente vai chegar num número até bastante positivo e surpreendente, acima dos 2 milhões de veículos, tá? Aqui um cenário macro da indústria, de como vinha essa distribuição, considerando a participação de varejo de vendas diretas, destacando também a participação de PCD, da venda PCD, que é uma realidade absoluta no mercado, tá? Aí um exemplo de inclusão, aí um exemplo de foco, de preocupação com pessoas, com preocupação com um segmento específico, né? E também a gente vinha numa crescente com uma participação importante de vendas diretas, até por tudo que está acontecendo no mercado, pelas tendências que o mercado oferece para que haja mudanças de propriedade, né? As questões das locações inclusive no CPF, locações pessoais, né? E mais uma vez aqui se destaca aí a queda em função das dificuldades do ano. Mesmo assim, a gente mantém uma atuação forte em vendas diretas, mantivemos uma participação importante no mercado, a GM continua brigando por liderança, a GM é líder no varejo há muitos anos, né? E continua forte aí, como destacamos individualmente o PCD. Basicamente, a divisão aí para posicioná-los, a gente deve estar fazendo aí em torno aí de 700 mil carros em vendas diretas, mais de 1 milhão de carros no varejo, e mantendo aí em torno dos 200 mil carros em PCD. Aqui, especificamente, o comportamento que a GM tem nos seus negócios, né? Também destacando aí a participação de vendas diretas, que nos últimos anos vinha acima dos 40%, chegamos a 44%. Nesse ano, devemos virar em torno de 332 mil carros comercializados, com 35% deles através de venda direta. Depois a gente fala um pouquinho de como foi essa estratégia e por que um pouco desse volume ter caído em VD, tá bom? Só reforçando, como eu disse, que tivemos aí a liderança num período acima de 50 meses, né? De mercado, uma liderança equilibrada em todos os segmentos, a gente vai comentar também. Tá aqui a nossa participação e como a gente distribui o nosso negócio hoje. Nós estamos falando aqui num período de 5 anos, nos últimos 5 anos, e aí dá para vocês verem que existe um foco na locadora, e aqui quando a gente está falando de locadora, nós não estamos falando só de locadoras grandes, nós estamos falando das locadoras de todos os portes, desde a pequena, da média à grande, da grande, das bigs, que estão conhecidas aí no mercado. Nossa participação sempre importante com os frotistas e corporativos, como disse, mundialmente, nesse sentido. Somos líderes há muitos anos nesse segmento, e aqui, considerando, inclusive, essa participação e sabedor das terceirizações, como propriamente aí comentado pela Philip Morris,
que passou recentemente por isso, e outras tantas empresas aí, destacando que a GM sempre colocou esse relacionamento como um dos fundamentais para nós. Lá por volta dos 12%, a nossa participação em PCD e CNPJ, aí vai para táxi, produtor rural, que é um segmento varejo para nós de vendas diretas, mas que também lideramos, e a participação importante que temos no governo, né, com o governo, onde recentemente aí vale ressaltar, junto com os nossos adaptadores, estamos conseguindo já fornecer carros blindados diretamente para a ação do governo, sem que eles precisassem parar e dispor aí de tempos outros para fazer esse tipo de preparo, de adaptação. Fica claro aqui que a GM tem foco em todos os segmentos, a GM briga para ser líder em todos eles, é líder na maioria deles, mostrando aí um equilíbrio, mostrando a busca aí por rentabilidade, por um fornecimento destacado aí e justo para tudo e todos, né? Vamos lá. Aí, entrando em 2020, quando a gente recebeu a receita de 2020, a gente viu que tinha uns ingredientes lá que eram bastante importantes, muito desconhecidos, inclusive para toda a história aí que a gente mencionou que temos, surpreendentes e muito difíceis, né? Então, a gente passou lá por uma pandemia, essa pandemia resultou numa variação do dólar bastante importante, por volta de 40%. Logo depois, a definição e a exigência pela parada das plantas, pela atuação. Vale ressaltar que nunca isso ocorrido nos mais de 100 anos que a GM tem aí no mercado. A consequência direta por uma deficiência na cadeia de suprimentos, nosso principal fator, e vale ressaltar aqui que quando a gente fala de cadeia de suprimento, nós não estamos falando especificamente só do componente, o começo disso tudo passa pelos insumos, nós temos uma dificuldade importantíssima no momento com aço, a maior e mais importante das dificuldades que nós temos dificuldade com alumínio, e alumínio vocês têm nas transmissões, vocês têm em vários dos componentes, e temos uma dificuldade aí das últimas semanas com relação a borrachas, que aí sim, a partir dos insumos, a gente começa a ter dificuldades com componentes específicos, vamos citar aí, por exemplo, o pneu, que é uma realidade dos últimos dias, e vamos citar aí de conjuntos importantes, como, por exemplo, transmissões, as transmissões que nos abastecem aí, por exemplo, nas S10 Flex, né? Isso tudo gerou uma crise de economia. Como nós estamos falando no mercado globalizado, a GM é uma empresa completamente globalizada, de vários produtos globalizados, inclusive produtos brasileiros globalizados. Essa crise na economia não nos impactou somente pelo Brasil, mas para citar aí também, exemplificando a situação, por exemplo, da Argentina, que foi muito complexa num período aí importante de vários meses, e que para a gente diretamente acabou nos impedindo, nos dificultando muito com volumes de cruze, um carro de linha de frente que temos aí, e que temos inclusive e principalmente aí com vocês do mercado de frotas de forma geral. Em função de tudo isso aí, foram definidos aí os home offices, né? Estamos aqui hoje participando dessa maneira, né? De uma forma diferente. Os layoffs que afetaram e acabaram também sendo decisivos para que a GM ajustasse sua estrutura de uma forma a conter aí seus custos estruturais. A GM fez layoffs de no mínimo 2, 4 meses, eu mesmo fui participante disso, né? Isso de alguma forma acabou impactando a nossa atuação, nossa operação. As pessoas que trabalharam na GM supriram aí com muita garra e conseguiram manter nossos padrões aí de relacionamento, de atendimento, né? Mas acabou também influenciando diretamente. E aqui dois fatores que é muito legal a gente abordar aqui com vocês,
eu tenho certeza que vários de vocês têm conhecimento, mas muitos não sabem até a que nível, em que detalhe, que é as legislações do Proconv L7. E essas legislações nos impactam nas homologações dos produtos, as necessidades que são impostas e exigidas aí com relação à segurança veicular de forma geral, a consumo de combustível, a eficiência energética a todos os níveis, né? E nós estávamos numa fase de transição, numa fase muito próxima de implementação. Muitas dessas exigências deveriam entrar e devem entrar para 2022. Quando a gente fala de 2022, nós não estamos falando no ano físico, nós não estamos falando em janeiro de 2022. Para as montadoras, vocês sabem que os model years dos veículos normalmente entram ao longo do ano anterior. Então, nós estamos falando aí para março, abril, maio e daí para frente. Ou seja, quando vamos lançar um produto já Model Year 22, esse produto deve ter toda a sua homologação, todas essas exigências atendidas. E isso, para o momento que nós vivemos, passou a ser um complicador bastante grande. Vocês estão vendo noticiários a respeito, a Anfávia e a GM é uma das principais montadoras que encabeça isso, para que sejam ajustadas algumas decisões, prorrogadas aí para 2023, 2024, se possível, para exemplificar algumas coisas para vocês. Passa a ser exigido dos veículos 6 airbags, passa a ser exigido dos veículos controle de estabilidade e tração, coisas que geram custo, que geram desenvolvimento, que geram dependência de terceiros, de fornecedores, e como eu disse, todo mundo passou por dificuldades importantes, tá? E mesmo a GM, como eu vou colocar para frente, já tendo muitos dos produtos lançados atendendo tudo isso, a GM entende que para o mercado é muito salutar que sejam revistos esses prazos. Mas isso, de alguma forma, impactou, porque o que tem que ser implementado, e isso acabou impactando também em custo, muita coisa aí vinculada a dólar também. O Rota 2030, ele cuida muito das questões fiscais, contábeis dos veículos. A gente vai passar já até posicionando a todos vocês por uma transição já logo de cara na virada do ano muito importante. Havia um subsídio assinado que perdurava por anos com o governo, cuja validade era até 31 de dezembro do ano agora que se encerra, de 2% de IPI, de redução de IPI, que acabarão sendo incorporados a partir de janeiro na precificação dos carros de forma geral. Infelizmente, é mais um ponto para um momento importante aí que nós vivemos e estamos prevendo aí para a virada. Tá? O que impactou essa receita toda que eu disse? Impactou numa significativa perda de volume de produção, que vocês sentem isso nas relações que têm conosco, e num nível tão importante, uma queda bastante também significativa de resultados e margem do negócio, né? Imediatamente, a GM começou a tomar medidas e parou para mudar a rota que estava seguindo para o seu negócio. Logo de cara, inicialmente, a perspectiva e a intenção de proteger a nossa rede, a rede Chevrolet, buscando ajustar os estoques dela. Nesse momento, a GM se preocupava muito e sabendo que até com tendência ao mercado de vendas direta naqueles primeiros meses dá uma parada, se realinhar, se reajustar, a GM se preocupou em manter aí o nível do varejo dela atuante, até para que as próprias montadoras, além da montadora, para que a própria rede fizesse a sua reestruturação de forma adequada, e aí veio com algumas ações, né, a operação virtual para a venda de veículos, adequação dos volumes de produção e produtos de forma geral, que eram uma consequência, como eu falei, e a coisa começou a dar certo até que a gente voltasse para o mercado de vendas diretas de forma também equilibrada e com boas oportunidades.
Foi necessário o ajuste da lista de preço, obviamente, por tudo que eu falei e pelo crescimento, o impacto dos custos, e a gente passou, em VD, a fazer um estudo de revisão das nossas políticas comerciais, dos nossos descontos. Não tinha como evitar essa adequação, não tinha como evitar esse ajuste. Feito isso, de forma equilibrada, a gente passou a procurar nossos clientes e propor uma renegociação que também era inevitável para aquele momento. A palavra mais falada pela GM, mais debatida com vocês, clientes, mais negociada, foi sobrevivência. Era necessário se fazer isso para que a gente buscasse oportunidade de passar pelo momento de forma forte e dar continuidade a partir de então, para que esse relacionamento fosse protegido e que fosse crescente a partir de então, né? A gente fez isso, a GM agradece demais a todos os clientes, todos abriram as portas, todos sentaram conosco para, de alguma forma, entender isso e fazer isso de forma equilibrada, preservar o ganha-ganha. Acho que por aquilo que o momento oferecia, a gente obteve um sucesso importante. Acho que vários de vocês que estão participando aqui conosco vivenciaram com a gente essa situação e mais uma vez agradecemos aí pela essa receptividade, né? Uma das bases que a gente usou foi transformar os preços que a gente havia fechado ou vínhamos negociando com vocês para dólar, para falar, cara, nós não podemos expor a ninguém, nós não podemos, em hipótese nenhuma, trabalhar para que tenhamos preços finais acima do que tínhamos de dólar quando começamos o ano. Um outro ponto fundamental que a gente procurou preservar aqui foi de controlar o TCO. A gente sabe da importância que o TCO tem para o ciclo dos negócios de vocês, para o período que vocês utilizam o veículo com as suas equipes. E aí, revenda do veículo tinha que ter sido mantida e acabou sendo mantida. Os preços, as especificações para manutenções tinham que ser controladas de maneira que também não tivéssemos impacto por aí. Se fôssemos mexer nos preços dos veículos, não tínhamos que mexer nos preços do pós-venda dos veículos. Conseguimos fazer isso através da nossa equipe lá no nosso programa Frota Preferencial, que temos aí já por volta de 15 anos, para que tudo fosse mantido no nível que a gente já começava 2020. Enfim, resumindo, né? Tínhamos que estar próximos de todos vocês, sermos muito transparentes, e essa foi a linha de conduta da GM, proximidade transparente com todos os clientes de todos os níveis, seja varejo, seja no varejo de venda direta, seja nas frotas maiores com quem temos relacionamento, com quem vendemos. Fomos de frente, de cara aberta, e estamos de frente, de cara aberta, à disposição de vocês a qualquer momento, para qualquer discussão, para qualquer necessidade. Fomos entender o que vocês precisavam e estamos prontos para isso, tá? Veio aí, de novo, o PL7, segurança e eficiência energética são nossos focos principais, né? Passando rapidamente aí por alguns pontos, como eu mencionei, o frota preferencial, estamos no estágio 2.0, os cuidados foram tomados, o valor de mão de obra que tínhamos lá, já desde a virada do ano de 2019, permanece até agora. Os descontos que damos para vocês em peças, sejam elas nacionais, em torno de 20%, as importadas, em torno de 15%, estão completamente preservados. Se mexeu muito pouco nos preços das peças, que nós chamamos de cesta básica, aquela que atende às revisões e atende às manutenções principais que vocês fazem, né? Então, isso acabou certamente impactando no resultado de vocês de TCO. E aqui, eu sei que muitos de vocês já nos perguntam, falando um pouquinho aí do que a gente até vê como cenário para 2021. De forma geral, se imagina 2021 em torno de 2.400.000 carros produzidos, comercializados. Os mais otimistas, e dentre eles, de novo, a GM puxa como carro-chefe, a expectativa é de que possamos chegar em torno de 2.600.000. Esperamos que
que o começo do ano seja importante, que não tenhamos aí uma influência tão grande dessa segunda fase da pandemia, que se consigam evitar, como estão se fazendo até o momento, lockdowns, que os protocolos sejam crescentes de oportunidade, né? Pessoal, quando a gente falou de queda de volume, a gente tem que destacar que por mais que as montadoras queiram, por mais que elas tenham dificuldade também num ou outro fornecimento, insumo e tudo o que eu falei, a gente tem que cumprir protocolos, e os protocolos não nos permitem acelerar mais do que estamos conseguindo nesse momento, tá? Por fim, a GM aí tem uma expectativa de fabricar e vender por volta de 400 mil carros no ano que vem, que seria uma crescente importante para aquilo que tivemos em relação ao ano, né? Falando muito rapidamente dos produtos, até para preservar aí o tempo que temos aí para debater, inclusive, com vocês, que é o mais importante do evento. O Onix é o nosso carro hoje de maior sucesso, é um sucesso imenso. Estamos falando já em mais de 250 mil unidades vendidas, num carro que atende tudo aquilo que a gente falou de PL7, 6 airbag, é um motor turbo com eficiência energética, consumo de combustível, um dos melhores, se não o melhor em muitos dos nossas versões na categoria e no mercado de forma geral. Várias questões de segurança, o destaque para conectividade, para o OnStar, para o Wi-Fi, que a gente passa a incorporar em todos os nossos veículos. Enfim, sucesso, muitas premiações, em especial aquela que a gente destaca agora, que tem a ver muito com TCO, que, de novo, o Onix é a maior valor de revenda, e, por incrível que pareça, batendo o recorde nesse ano, um ano que o seminovo está muito forte, com 7,6% de depreciação, coisa que nesse segmento de economy não se tinha atingido. Vamos lá com a Spin, um outro carro que a gente gosta de destacar para vocês, carro que somos absolutos no mercado, e que temos um feedback extremamente positivo de todas as empresas que entraram com ela, não é só no segmento do nosso varejo, que é o táxi, que é o PCD, é um carro que oferece muita coisa, além dos 7 lugares, também conectividade, tem a questão da mobilidade da segunda fileira, e que também é sucesso, é a melhor compra do ano passado, estamos com expectativa que isso se mantenha para esse ano, e também, assim como o Onix, líder na questão de revenda, líder em pontos que impactam muito importantemente aí no TCO de vocês. Aqui o nosso sucesso do ano, nosso filho de 2020, até lamentamos um pouco aí a questão da pandemia, esse carro entrou muito forte, a Tracker, que tanto a 1.0, 1.2 em turbo, sucesso também em todos aqueles segmentos que nós atuamos, completaça para todas essas exigências, vem com transmissão automática, direção elétrica, na versão mais completa com teto solar, assistente de partida em aclive, quer dizer, tudo que teremos que ser e seremos exigidos para o próximo ano, a Tracker já traz. E, mesmo em toda essa dificuldade, já premiada como carro do ano, muito orgulho aí de termos colocado o produto no mercado e de estarmos aí nessa linha. Aqui, para muitos de vocês, o nosso carro talvez mais antigo na relação com os frotistas, com as corporações, com qualquer nível. Repito, vocês viram lá que eu falei que somos líder em produtor rural, mas somos líderes também no agronegócio, com uma tradição gigantesca nesses mercados. Carro também completo, que vem lá desde 2013, 2014, 2015, com praticamente tudo que a gente está chegando agora no momento de implementar, né? Assistência de faixa, alerta de colisão, sistema de partida remota, e um ponto importantíssimo, que é o grande diferencial dela em relação ao concorrente, às concorrências, é a aplicação do CPA, que é um sistema de pêndulo para absorção de vibração. Quem tem esse carro, quem anda com esse carro, percebe o nível de ruído, de vibração
de dirigibilidade, de estabilidade praticamente nos padrões que a gente tem em carro sedã, tá? E, obviamente, com ganho de eficiência energética, de consumo e etc. e tal. Quem não teve oportunidade, em testem, porque é um diferencial gigantesco que a gente tem e, no momento, só nós temos. Tá? E aqui, eu nem destaquei o ano, mas melhor compra por vários anos, a S10 vem liderando e também na expectativa de que isso se mantenha para o ano de 2020. Falando um pouquinho do OnStar, como eu comentei, nós somos líder. O Eduardo Nar, que está conosco aí, pode e deve participar para explicar. O OnStar está passando numa fase de transição, uma marca global, passa a ser um produto global. Vai trazer aí pacotes a partir do próximo ano, inicialmente essenciais aí para vossas frotas, diferencial para vossas frotas, e nós vamos estar muito próximo de vocês para debater isso, para participar e para evoluir juntos nesse assunto, com vários APIs aí, serviços prestados através desse canal, com conectividade absoluta através do Wi-Fi, como eu disse, a GM traz isso a partir de então para todos os produtos. E aí eu gostaria até que o Edu falasse uns minutinhos do que a gente está trazendo e de como vamos abordá-los aí, participar a partir de então, repito, globalmente. Edu, contigo. Legal, Marcos, obrigado, cara. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Só confirmando que todo mundo me escuta, tá tudo bem? Perfeito. Bom, como o Severino comentou, a gente vem para esse próximo ano trazendo algumas soluções de forma inédita. Apesar de a gente estar presente aqui no Brasil desde 2015, o OnStar nunca trouxe uma solução de fato desenhada para negócios, né, para empresas e para clientes corporativos. Então, a gente mudou completamente o posicionamento, saindo do foco 100% no varejo para atuar e cada vez mais junto aí da nossa área de vendas diretas para soluções para empresas, né? E as três primeiras e principais produtos que a gente traz agora no ano de 2021 estão aqui na tela para vocês, né? Então, a gente vai ter um projeto, um programa, um pacote específico para ser comprado para empresas que gostariam, né, de investir na proteção do seu patrimônio, então, na recuperação veicular em caso de roubo e furto, e também para proteger os motoristas, né? Então, a gente está chamando aqui que é um pacote essencial frotas, ele é um pacote com preço muito mais competitivo do que o pacote que a gente vende no varejo, mas também com menos serviços, né? Então, são serviços essenciais mesmo para a proteção da sua frota e do seu motorista. Trabalhando e entrando de cabeça nesse mercado, a gente vê que não tem como a GM e a Chevrolet querer atender todo mundo com um produto só, né? Com um produto de prateleira. Então, a primeira coisa que a gente fez e traz agora em 2021 como grande novidade é a capacidade de integração de sistemas dos seus parceiros, né? Então, pode ser sistemas gestores de frotas, que a gente tem alguns aqui na nossa região e no mundo, vários outros, né? Que podem conectar através dessa API com os nossos veículos. E conectando nos nossos veículos, vocês obtêm os dados de telemetria dos nossos veículos no seu sistema já instalado na tua frota. Então, aí, o investimento torna-se muito mais simples, muito menor, né? Você não precisa instalar um novo hardware, um novo rastreador nos veículos Chevrolet que já possuem OnStar, por exemplo. Basta conectar usando as APIs. E aí, a última, e acho que a mais esperada aí por todos, né, Severino? A gente vem conversando com muitos concessionários e muitas empresas, que é a nossa conectividade Wi-Fi, né? A nossa conectividade Wi-Fi, ela de fato é muito diferente. A gente tem uma tecnologia superior e trabalhamos em conjunto com a Claro para oferecer um 4,5G praticamente em todas as regiões do Brasil, onde obviamente a Claro tem bastante presença, né? E teu carro hoje, né, o Cruze, o Onix, a Tracker, a S10, ele hoje vira uma extensão da tua casa, né, que hoje todo mundo trabalha de casa, então hoje todo mundo poderia trabalhar também do seu carro, né. Então, a intensidade de sinal é até 12 vezes maior do que a gente tem hoje no nosso celular, então não tem aquela
todo mundo aqui já fez reunião pelo celular, né, ou conectou no Skype ou no Zoom mesmo, dá aquela engasgada, dá aquela travada. No nosso carro, isso quase não acontece, se não acontece, mesmo com o carro em movimento, numa estrada, por exemplo, né? A própria lataria do veículo age como uma extensão das antenas, então a gente tem uma intensidade superior aqui. O plano de dados que a gente vai oferecer para esses nossos clientes, tanto corporativo quanto varejo, é um plano de dados muito mais barato do que a gente tem hoje no mercado. O carro, como eu comentei, por essa intensidade de sinal, ele fica muito mais tempo conectado no 4G, né? E, além de tudo isso, o carro, se ligado, ele proporciona, se você permitir, para pessoas em volta do seu carro. Então, digamos que você está numa região remota, aí no caso de um produtor rural, por exemplo, ou num escritório que acabou a energia e você quer compartilhar a internet, você pode compartilhar a internet até 15 metros ao redor do teu carro, com até 7 dispositivos ao mesmo tempo. Né? Então, e claro, acho que a última, até para responder algumas perguntas, por que eu usaria o hotspot do carro e não o hotspot do meu celular, né? Todo mundo sabe, então não tem um smartphone aqui, tem um roteador no próprio celular, né, o hotspot. Mas quando ativo, acaba com a bateria do teu celular, além de consumir o teu pacote de dados, que com certeza vai ser mais caro, né, e mais oneroso para a tua empresa e para você, pessoa física, do que o nosso pacote. Tá bom, pessoal? Beleza. Fico à disposição para responder as perguntas e falar um pouquinho mais, se necessário. Obrigado, pessoal. Fechar rapidamente, Jordi, que a gente deve estar no tempo limite, né? Falando só um pouco de futuro, a GM investe nos próximos anos em torno de 27 bilhões de dólares nos carros elétricos e autônomos. Serão 30 modelos lançados até 2025, com o objetivo, o target de que a gente tenha até 2025 preços compatíveis entre os carros elétricos, principalmente, né, e até autônomos, com relação aos carros a combustão, e um desenvolvimento que ela está fazendo em parceria junto com a Honda, nas baterias Ultium, que a gente chama, onde a gente já começa a ver capacidades de autonomia em torno de 724 quilômetros, né? Isso tudo está inserido na nossa marca Cruise, que eu falei lá no início, e que é o grande foco no momento da GM, diretamente já partir para os carros elétricos, né? O que a gente tem de necessidade hoje, quer dizer, partilhar o maior conhecimento e as vantagens tecnológicas que o consumidor vai ter com esse tipo de produto, reduzir o custo do produto em si, hoje ainda bastante caro, criar e discutir com os governos incentivos para que o carro, no carro zero aí, no carro de zero emissão, e a capilaridade, obviamente, que é a grande discussão do momento, para que as cargas ultra rápidas sejam disponibilizadas. A GM trouxe o Bolt, não vou alongar muito no Bolt, já completamente premiado aí, mundo afora, um carro premium que tem 203 cavalos, que chega de 0 a 100 em 7.3, com muitos itens de segurança, sensores no carro inteiro aí, como vocês podem ver, top dos tops nesse sentido, conforto absoluto, vale destacar aí o assoalho traseiro, que não tem nenhuma elevação, é plano, e isso dá um espaço e um conforto que, em geral, os carros a combustão não tiveram, as picapes em especial sempre tiveram dificuldades com isso, tecnologia de todos os níveis, MyLink, Wi-Fi, tudo que vem, dados do carro para controle, que vão servir certamente para as telemetrias aí de vocês, de alto nível, e até para a própria do condutor, para o conforto do condutor, custo de manutenção muito menor, aí a gente está estimando em torno de 5 vezes, motor muito pequeno, espaço muito pequeno, nada a fazer durante a vida útil do carro, né? E aí umas coisas legais que já começam a aparecer como resultado, né? 4 vezes menor aí o nível de despesa com abastecimento, com relação, vocês veem aí o custo do Bolt em torno de R$ 98 mês, muito diferente dos 260 do híbrido, muito menor aí do que os carros a combustão, a turbo, gasolina, qualquer nível que temos aí de aspirado também. Tá? E por fim, para encerrar, só para mostrar para vocês em que nível a tecnologia está chegando. A GM acaba de desenvolver a Hummer
elétrica, a primeira picape 100% elétrica, e que chega a níveis de performance absurdas. A gente está falando numa picape de 1.000 cavalos, de 1.500 kgf de torque. Pra vocês terem uma ideia, 30 vezes mais torque do que nós temos na S10, que é uma das líderes no mercado dela, considerando a capacidade de carga. Tá? A Hummer já com 560 km de autonomia, lembre-se que a gente vai buscar aqueles 700, acima dos 750, e uma infinidade de conteúdo, de capacidade técnica, baseada na tração, é um carro com 3 motores, e aí vai, tá, gente? Só para posicioná-los, do que nível a gente está chegando, do que esperam vocês nos próximos 5 anos, tá bom? Aqui algumas fotos só para ilustrar o carro, o motor, a disponibilidade interna, e frisar que esse carro sobe e anda aonde a gente quiser. Ele anda, inclusive, lateralmente, em função da tração que tem. Tá? Por fim, aí, colocar à disposição para as perguntas, para a participação de vocês, e reforçar aí que teremos e vamos buscar um ano de 2021 com retomada, e que tenhamos aí um Natal, antes de encerrar tudo, mas um Natal muito bacana, com as nossas famílias, e que a gente definitivamente supere tudo que passamos aí pessoalmente pelo ano de 2020, tá bom? Bom, Marcos, Eduardo, muito obrigado pela participação e apresentação de vocês. Dar os parabéns também para a GM pela evolução, para estar sempre ao dia com novas tecnologias. Tivemos aqui elogios da Marina Nascimento, que destacava o melhor pós-venda do mercado. A Laura também, que comentava agora aqui no nosso chat, dando parabéns para a GM, para essa evolução. Nós realmente estouramos o tempo. Eu tenho uma pergunta, Marcos. Se puder tirar agora o compartilhamento da tela, por favor. É um assunto que se fala há muitos anos. Os gestores de frota, que o nosso público sempre tem essa dúvida relacionada entre frota própria e frota locada. Qual que é a porcentagem ideal? Realmente vale a pena ter o 100% da frota locada ou frota própria? Eu queria saber de vocês, Marcos, como que a GM está trabalhando nesse sentido. Agora, as próprias montadoras estão entrando no negócio da locação. Queria saber um pouco o que a GM está fazendo nesse sentido, se está pretendendo ou já está trabalhando como locadora diretamente para as empresas. Como que estão fazendo essa parte? Vamos lá. Obrigado, Jordi, pela oportunidade e pela pergunta muito interessante. É momento, né? Estamos vivendo um momento. Vamos lá. A GM está estudando muito cuidadosamente, com muito carinho, a questão da locadora própria, que tem sido uma realidade anunciada aí por vários dos nossos concorrentes nos últimos dias, nos últimos meses aí, tá? Só que a GM, diferentemente, está também tendo um cuidado específico, que é em preservar e definir um formato para entrar com a locadora dela, que deve acontecer. Nesse momento a gente ainda não consegue prever, não é tão a curto prazo, mas quando a gente fala desse cuidado em preservar as relações que, como eu disse, tem muito fortemente com todas as locadoras, que a gente tem muito fortemente com todos os nossos clientes. Como esse nosso negócio impacta, como esse negócio pode ser feito em conjunto, como o nosso negócio pode explorar a expertise, a experiência que todas essas empresas que trabalham no mercado tem de forma vitoriosa, indiscutivelmente, tá? Jordi e todos. A GM vai entrar, a GM só está tomando os cuidados e tentando atender tudo também que é necessário para que isso aconteça, para que a gente entre muito forte, e como tudo que a gente fez até o momento, como eu mencionei, a GM entra para ser a maior, se possível, e está entre as maiores que trabalham nesse mercado, tá?
definir para a GM o que é melhor, se frota própria ou frota terceirizada, alocada, nunca foi. E para ser sincero e transparente com vocês, nós não temos essa fórmula. O que a gente entendeu e aprendeu com vocês no mercado é que cada empresa tem sua realidade, né? Cada empresa tem seu formato de dispor dos valores, dos seus CAPEX, dos seus budgets para compor a frota, e hoje a gente lida com as 3 possibilidades que existem, que estão no mercado: a frota terceirizada por completa, a frota própria por completa, ou a frota mista, como foi o exemplo aí que o Rafael da Philip Morris citou para a gente no início aí do evento, tá? O que a gente está sempre é à disposição, seja dos clientes diretamente para negociar conosco, seja dos gestores e das locadoras para debater a terceirização, para informar e oferecer aí tudo que a gente tem de recurso, de conhecimento e de experiência para juntos chegar à melhor solução. O importante para a GM, repito, é estar sempre junto com os nossos clientes, próximos deles. Muito bem. Nós realmente estouramos o tempo do evento, já passamos em 11 minutos a finalização do mesmo. Temos aqui alguns outros comentários, algumas perguntas para o Ebit, mas realmente precisamos encerrar o evento. Vocês já têm os contatos dos participantes, inclusive, Ciliane, eu já recebi aqui um e-mail do José Carlos da Johnson & Johnson, pedindo para fazer a ponte, para conversar com vocês. Então, qualquer participante, gestor de frota que queira qualquer contato, pode entrar em contato conosco e nós vamos facilitar sempre esses contatos, ok? Só para ser muito breve e poder me despedir de todos vocês, obrigado, primeiro de tudo, aos participantes, os gestores de frota, que acabam sendo a nossa razão de ser, essa expressão em espanhol que usamos tanto lá na Espanha, né? Se não fosse por vocês, os nossos eventos não teriam sentido, porque os nossos apoiadores já não teriam interesse em poder chegar em vocês. Por outro lado, tanto a Mônico quanto a GM, muito obrigado pelo seu apoio para poder viabilizar esse evento. Sem vocês também isso não seria possível, então muito obrigado. Para o resto do pessoal, todo o público assistente, dar a vocês uns pedidos, um desejo de bom Natal, curtam as festas, vão com muito cuidado com essa pandemia. Agora é o momento, talvez, de não fazer grandes celebrações multitudinárias. Estamos vendo tudo o que está acontecendo na Europa, aqui no Brasil também. Então, nossa recomendação desde a IAFA, em todos os nossos eventos, em toda a adequação que fizemos para os nossos eventos, inclusive no congresso que fizemos no mês passado, reduzindo o pessoal, uso de máscara, álcool gel, cuidem-se, por favor, porque é uma coisa séria e parece que estamos vendo a luz no final do túnel. Esperamos que chegue já essa vacina. E sem querer me estender mais, muito obrigado a todos, um grande abraço e estamos em contato. Prontamente vão receber notícias das atividades programadas para 2021. Não sei se Marcos e Ciliane querem fazer algumas últimas palavras. Ciliane, por favor. Obrigada, Marcos. Eu reforço o nosso agradecimento à presença de todos, né, por ter nos escutado, por a gente poder ter compartilhado, e desejo boas festas a todos também. Obrigada, Rafa, por ter participado junto conosco, né, e muito obrigada, IAFA, pela oportunidade. Que venha 2020 cheio de eventos para a gente aprender e trocar também, né? Vamos lá. Obrigado aí, parabéns a todos. Jordi, por favor, nos encaminhem as perguntas, todos os comentários que foram feitos. Temos o compromisso aí de respondê-los, se possível, ainda hoje, né? Para preservar aí toda essa interação sempre positiva e bem bacana que tivemos hoje, reforçar aí tudo que você falou com relação aos cuidados. Se cuidem, vamos nos cuidar o máximo possível e aproveitar o Natal mais uma vez, e que tenhamos um ano aí de uma retomada, um ano muito mais bacana, iluminado aí, muito diferente positivamente do que tivemos hoje, tá?
Obrigado, Ciliane, cuide bem aí do Zé Carlos da Johnson, grande parceiro Pode nosso. deixar, obrigada. E vamos em frente aí, estamos juntos. Obrigado, Muito bem, gente, muito até mais. obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.